Qual é a sua relação com o seu anjo da guarda? Já fez alguma experiência com ele? Vamos falar um pouquinho sobre essa presença angelical ao nosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje temos essa graça de poder festejar o nosso anjo da guarda, essa presença de Deus, que Deus, sobretudo, colocou como este mensageiro ao nosso lado, para que pudesse nos acompanhar no nosso itinerário da vida, que pudesse nos auxiliar. E é bonito perceber que muitas pessoas, com o tempo, criaram essa proximidade com este anjo, com esse relacionamento. Hoje tem muitos textos, muito conteúdo na internet falando justamente de como criar este relacionamento, como aprofundar. Temos o nosso irmão Rafael, que faz um trabalho bonito. Quem ainda não adquiriu o livro dele, vale a pena também adquirir. Ele já tem o seu canal, tem aí todo o acompanhamento no Instagram. Vários de vocês tenho certeza que já o acompanham, mas de qualquer jeito, para quem não conhece, vai lá na aba que está escrito canais, e lá tem vários irmãos, que estão fazendo conteúdo. Se você não conhece alguns deles, também vai entrando para você pegar o conteúdo. Mas vai encontrar lá Rafael, ele é professor, doutor, tem todo esse caminho também de conhecimento que possa enriquecer você. Então aproveite, aprofunde, compre lá e adquira o livro, que também é uma riqueza para você. Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho com o texto de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 5 e depois do versículo 10. Diz assim: Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes, não tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o anjo delas, pequeninas, já vem a face. Estão acompanhando, Tem alguns homens que têm essa graça de ver o mundo espiritual e dizem, assim que há concepção, já está ali do lado daquela mulher grávida, já está o anjo acompanhando, velando, guardando, para que aquela alma possa realizar a vontade de Deus. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre uma relação, que é a relação de um santo com o seu anjo. Uma das pessoas que teve essa relação muito próxima, além do São Padre Pio, que também é muito conhecido, foi Santa Gemma Galgani. Ela convivia realmente com esse anjo da guarda dela como se fosse praticamente uma pessoa. O seu relacionamento era muito próximo. Seu diretor espiritual diz que era como se fosse quase um segundo Jesus, no sentido de que este anjo era constantemente requisitado por ela, constantemente também a corrigia. Muitas vezes era até duro com ela. Muitas vezes ela dizia assim, olha, a expressão, padre, referindo a uma carta que ela vai enviar ao seu diretor espiritual, padre, muitas vezes eu tenho medo do olhar do meu anjo, porque ele me corrige, eu fico com medo que as pessoas possam ver a expressão do olhar dele e terem medo de se aproximarem de mim por causa dos meus muitos e graves pecados. Sempre, lógico, o santo se reconhecendo como pecador, como indigno, mas mesmo esses santos com a vida extremamente devota, extremamente dedicada a Deus, o anjo estava ali para sacudir, para dizer, olha, você precisa ser melhor, olha, você precisa tomar atitude. E ela falava que o anjo muitas vezes corrigia, chegava a corrigir de 3 a 4 vezes por dia o comportamento dela. É como um formador, vamos dizer assim, pessoal, o anjo acabava conduzindo ela. E ela tinha muitas vezes esses diálogos com o anjo. Ela rezava com ele todos os dias. Ela dizia o seguinte, que quando tinha as invocações do nome de Jesus, fazendo, por exemplo, uma ladainha ou fazendo uma oração, porque ele fazia junto com ela, sempre a voz dele era mais forte. Ele sempre falava o nome de Jesus com uma força, com uma autoridade muito grande, com um desejo. Então você via
esta relação. E eram coisas também bem concretas. Ela falava assim, ao anjo que pudesse enviar as mensagens. E aí o padre, que ele narra o seguinte, esse orientador dela, diz que muitas vezes ela escrevia a carta e mandava essa carta destinada a uma pessoa. E essa pessoa, ela queria também uma resposta. Mas o que era mais impressionante era como ela escrevia para algum santo, para alguém, para Nossa Senhora, e ela queria a resposta. E aí ela dava essa carta ao anjo e simplesmente essa carta sumia. Ele falava assim, eu não sei explicar, né, dizia esse padre, não sei explicar, mas a carta sumia. Só reaparecia quando ela tinha a resposta. E algumas vezes ela chegava realmente a falar com o anjo que estava demorando demais a resposta, que não tinha chegado para ela a resposta da carta que ela tinha enviado da outra vez, brigando um pouquinho, vamos dizer assim, com os santos no céu, porque as respostas estavam demorando. E ela tinha essa relação. Outras vezes ela falava assim, o que vai acontecer, o que eu devo fazer, pedia conselhos, pedia dons para entender a palavra. E o padre muitas vezes falava, olha, ela dizia com uma sabedoria, algumas meditações da palavra, que era realmente de uma riqueza que só poderia vir de uma sabedoria angelical. Era realmente extraordinária as meditações que ela fazia, porque ela fazia essas meditações junto com o seu anjo da guarda. Bom, tinha aspectos assim também bem concretos, porque esse padre que acompanhava ela morava em Roma, ela morava no interior da Itália, em Lucca, então ela se correspondia por carta. Ela ficava perguntando, o padre não vai responder, né, a minha carta, ele vai demorar? E quando o padre respondia, ela sabia que, por causa do anjo que tinha dito para ela que o padre tinha respondido, que tinha colocado no correio, então ela sabia. Então ela procurava a benfeitora que cuidava dela e falava assim, olha, o padre Germano colocou a carta hoje de manhã no correio, ela vai chegar aqui amanhã à tarde, em tal correio, eu posso ir lá? E realmente era o que acontecia, né? Sem ter a mínima possibilidade de ela saber sobre isso, estava lá, a carta chegava no correio que ela tinha falado e chegava no horário que ela tinha estipulado, porque a carta realmente tinha sido colocada naquele horário que ela tinha visto, que na verdade o anjo tinha falado com ela dessas possibilidades. Uma amizade que vai percorrer praticamente todo o caminho espiritual, toda a vida de Santa Gema. Isso nos faz pensar, lógico, talvez a gente não teremos a graça de ver o nosso anjo da guarda, mas esta coisa de criar este relacionamento, de pedir a ele para que possa realmente também rezar conosco, estar conosco nesses momentos de oração, e aquelas coisas que a gente deve enviar ao céu, nossos pedidos, nossas orações, nossas intenções, pedir a ele que possa acompanhar e que possa levar, e de repente você pode começar a ter realmente um relacionamento através de uma intuição, através de uma sabedoria, um conhecimento que vem e você percebe que te abriu em relação à palavra de Deus. Vá cada vez mais criando esse relacionamento. Muitas vezes o anjo protegia ela de quedas, de situações, porque diante de alguns acontecimentos, como o êxtase que às vezes ela tinha, o perigo que ela tinha de bater, de cair, outras vezes se percebeu que o anjo literalmente segurou ela em momentos que ela ia cair, talvez bater a cabeça, e ali o anjo parava, colocava ela, segurava, se percebia algo extraordinário acontecendo. E aquilo acontecia com uma naturalidade, embora toda vez que ela erguia os olhos em direção a este anjo, quem estava de fora não via o anjo, mas quando ela erguia, ela automaticamente ela entrava em êxtase. E ali poderia beliscar ela, poderia passar um fogo na mão dela, que simplesmente os sentidos físicos praticamente desapareciam. Ela ficava imersa naquela relação com o seu anjo. O anjo respondia, ela voltava, abaixava o olhar e voltava do êxtase, e todas as sensações voltavam. Mas aquele jogo
se fazia muitas vezes ao longo do dia, porque os diálogos e os momentos também de oração com o anjo eram constantes. Bom, nós talvez não chegaremos a essa graça toda, mas podemos começar nosso caminho de comunhão, de relacionamento. E aproveite hoje, fale, converse, diga as suas palavras, peça ao anjo da guarda que possa orar por você e agradeça porque ele tem sido este protetor. Que nós possamos ser como pequeninos, porque só os pequeninos é que podem se lançar nessa experiência. Aqueles que às vezes muito sabem, sempre vão colocar as suas resistências em acreditar naquelas realidades espirituais que são muito concretas e que você percebe quando você olha para a vida dos santos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.